Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de algum que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Mateus 13, versículo 24. Propôs-lhe então uma parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por
por que tem então o joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos, arrancamo-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-a crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, dizei aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Falamos já alguma coisa hoje do reino dos céus. Essa parábola diz, o reino dos céus, versículo 24. Isso nós vemos que o mal foi colocado no meio dessa profissão cristã, dessa época que nós vivemos. O inimigo fez isso, diz ele aqui. E por ocasião da responsabilidade do homem, dos homens falharem, é que aconteceu isso. Porque enquanto os homens dormiam, daí veio o inimigo e fez isso. Então, se eles não tiveram, por assim dizer, competência para que fosse impedido de semear o joio, eles não teriam competência também para separar agora o joio do trigo. Então ele fala, deixai-o até a ceifa. Então nós estamos lendo a nossa carta aqui de Judas, o mal no meio, crescendo junto. E nós vemos que aqui em Judas não dá ocasião, aqui nós não vemos o julgamento por parte dos homens, e sim mostra o julgamento de Deus, que Deus fará a cada um, a cada situação, a cada pessoa, a cada grupo de várias ocasiões, vários grupos de acontecimentos, né? Sodoma, os anjos, dando exemplo que ele julgará, né, esse mal no meio que está no meio dessa profissão cristã. E é diferente a assembleia, nós não devemos confundir a assembleia com o reino, porque a assembleia foi dado a ela que julgasse o mal, que o mal fosse tirado do meio. Então é diferente esse modo de pensar, né, que nós não devemos permitir o mal na assembleia, e também não é autoridade da assembleia julgar o mal no reino. Então nós devemos apenas no sentido de discerni-lo, evitar e coisas parecidas, mas o julgamento pertence a Deus. Então nossa carta, nós estamos vendo isso aqui em Judas, que o julgamento pertence a Deus agora. Versículo no Evangelho de João, capítulo 17, João 17, o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Falando de julgamento, e a necessidade, quando andamos nesse mundo, de julgarmos as coisas. Mas nós só temos um julgamento preciso pelo conhecimento da verdade. A verdade é que nos santifica, que nos dá a luz sobre o pensamento de Deus e nos capacita a julgarmos as coisas conforme o pensamento de Deus. E nesse sentido deve haver um exercício de cada um de nós diante do Senhor, de buscarmos esse entendimento para podermos julgar nossas vidas, né? Julgarmos os nossos caminhos não conforme as nossas vontades, mas sim com um coração sincero diante de Deus para andar nos seus caminhos. O poder do julgamento vem de Deus, vem da verdade
que nos ilumina o entendimento e por isso podemos seguir separados de toda a corrupção. O julgamento que nós temos com relação ao mundo, né, as coisas de fora da Assembleia, nós vemos que o princípio é o julgamento no sentido de apartar-se, né, que foi dado a nós, como nós vimos lá na parábola, né, que nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo, que é dado ao cristão o julgamento no sentido de apartar-se, tanto da doutrina como de vasos também. Às vezes nós nos consideramos apartados de certo mal, no sentido doutrinal, moral, mas às vezes nós temos associação com pessoas também. E a palavra fala também de vasos, são pessoas, apartar-se de vasos também. Então esse é interessante, o Bernardo falando isso aí, que o conhecimento, né, da verdade, da vontade do Senhor, é que nos leva em vitória para caminharmos no meio desse mundo que tão corrupto, como nós estamos vendo aqui em Judas, né? E o Senhor, ele é poderoso e apto, né, para nos dar todo entendimento. E precioso nós andarmos em comunhão com seus pensamentos, para discernir que nós vivemos nesse mundo tanta confusão, e ele quer dar luz para nós. Versículo 4, da metade para o final: homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. A graça de Deus é a liberdade para nós andarmos na luz, em santidade e livres do poder do pecado. A graça nos permite, nos coloca nesse ambiente da luz de Deus para andarmos em santidade e com gozo nas coisas de Deus. E nós vemos aqui falando desses homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, se aproveitando da graça, usando a graça como motivo para andar em pecado, como se a graça desse liberdade para pecar. E que o Senhor nos guarde, porque nós conhecemos os nossos corações, sabemos que eles são enganosos. E muitas vezes nossos corações tomam posse da graça para nos dar vantagem para andarmos em trevas ou em pecado. Né? Em pecado, não falando de coisas morais ou eclesiásticas ou doutrinárias, mas sim o pecado de pensamentos também, de coisas pequenas nas nossas vidas, de nós andarmos sem ser na luz, né? E nós sabemos dos clamores desse mundo, da vontade da nossa carne, das armadilhas de Satanás, e que o Senhor nos guarde de transformarmos a graça de Deus em dissolução, porque tem um versículo que fala, né, que tudo que não é por fé é pecado, e que a gente saiba reconhecer essa verdade, que tudo que não é por fé é pecado. Qualquer mínimo pensamento, qualquer mínima atitude nossa que não é por fé é pecado. E deve haver a necessidade de julgamento, de confessarmos os nossos pecados. Porque depois nós vemos
na palavra, né? Consciências cauterizadas, homens que amontoam comichão nos ouvidos para aquilo que lhes interessam. E muitas vezes nós vemos que são passos pequenos na vida de alguns que vão levando com o tempo a grandes afastamentos, né? Até aqueles que já tiveram no nosso meio e hoje negam a verdade. E às vezes porque começaram com um pequeno passo, permitindo pequenas coisas na vida, achando que não é problema, que a graça permite certas coisas, e não é verdade. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, para que possamos andar com sinceridade e andarmos na luz. Called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Galatians 5:13. Gálatas 4. 5, Yeah, 13. por favor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. In Romans chapter 6, verse 1 Romanos 6, versículo 1. and 2. Não vai dar certo. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin, or have died to sin, live any longer therein? Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, não viveremos ainda nele? Even in the epistle to Hebrews, in the 13th chapter, there are exhortations of a social nature. Mesmo na epístola de Hebreus, ao capítulo 13, existe avisos sobre associações. For instance, in verse 1, let brotherly love continue. Versículo 1, que o amor fraternal continue, In verse seja constante. In verse 2, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. That's hospitality. Também no versículo 2 fala, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Isso fala de hospitalidade. In verse 3, remember them that are in bonds as bound with them, and them which suffer adversity as being yourselves also in the body. That's sympathy. Versículo 3, lembrai-vos dos que estão encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se fossem, com efeito, vós mesmos, em pessoas, que fossem maltratados. Isso é simpatia. Verse 4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. That is purity. Versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e adultério, e aos adúlteros, Deus os julgará. Isso fala de pureza. Verse 5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he has said, I will never leave thee nor forsake thee. There you have contentment and companionship. Versículo 5, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Isso significa contentamento e companhia. And verse 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not
fear with what man shall do unto me. There you have courage. E no versículo 6, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Isso é coragem. These are the opposite things of what we see before us in Jude. Isso são coisas opostas àquilo que temos visto em Judas. Salmo 84, versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Esse versículo nos mostra esse coração satisfeito com as coisas de Deus. Um coração que se alegra com aquilo que é de Deus. Na epístola de Judas, nós estamos vendo esses que se introduziram no meio, toda essa corrupção, mas nós não devemos lutar contra a corrupção. O nosso alvo não é lutar contra a corrupção. O nosso alvo é nos alegrarmos com Cristo, nos ocuparmos com Cristo. O nosso livramento, a nossa vitória sobre o mal e sobre a corrupção vem do conhecimento ou dessa satisfação da presença de Cristo, de não querer estar fora dessa presença, porque nós não podemos lutar contra o mal. Nós não temos forças para lutar contra o mal. É precioso que a gente se ocupe com Cristo. Como fala aqui, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Não há desejo de estar em outra parte que não seja na presença de Deus. As outras coisas não têm interesse se o nosso coração estiver cheio de Cristo. Eu não creio que nós sejamos chamados a lutar contra a carne. In Galatians 5 and 16, Gálatas 4:16. it says, This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. 5:16. Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. See? And then from verse 17 down through 24, we have the fruits of the flesh and the Spirit. E do versículo 17 ao 24 temos o fruto do espírito And the flesh e da carne. First verse with the 6th verse of our chapter, we are preserved in Jesus Christ and called. Algo para comparar entre o primeiro versículo e o 16º versículo do nosso capítulo. Because the angels were not given mercy when they fell. Porque aos anjos não é dada misericórdia quando eles caem. Desculpa, bom, é o 1 e o 6. Né? 1 e o 6, tá, desculpa. Por favor, ajuda aqui, tá. And for us who are saved, we can say it's absolute mercy. E para nós que somos salvos, nós podemos dizer que é absolutamente a graça.